A morte do bate-porta. Será que o bate-porta morreu? Olá, o meu nome é Carlos Ramos e sou coach e formador na área imobiliária. Hoje venho-te falar sobre o já conhecido, o bate-porta. Quando aconteceu o Covid, muitos negócios ressentiram-se de todo este processo, muitos negócios imobiliários, porque os consultores, os nossos colegas, estavam centrados somente em gerar leads e gerar contactos através do método bate-porta, e tinha muitos resultados, e eventualmente continuam a ter ou não, mas já lá vamos. E com isso, com essa paragem toda, com esse isolamento, muitos negócios ressentiram-se e tiveram um processo complicado para ser reativados e relançados. Mas também nos trouxe outras coisas, este isolamento, ou seja, se tu bem te lembras, todas as semanas, todos os dias havia webinários, havia formações online, portanto, o online estava por toda a parte. As plataformas, o Zoom já existia há muitos anos e o Zoom pouco a gente utilizava, e com a pandemia realmente até as ações da empresa cresceram de uma forma exponencial, mas já existia há muito tempo, mas só que não era usado, usava-se o Skype mais ou menos, e isso trouxe-nos para o mercado imobiliário outras possibilidades, outra forma de estarmos no mercado, e foram acelerados processos que eventualmente nós tínhamos pensado que aconteciam daqui a 2 anos, 3 anos, já se falava, será que o consultor imobiliário irá desaparecer pelas novas tecnologias, pelos sites inteligentes, portanto, e vimos que muitos apareceram, muitos desapareceram e poucos são os que se mantêm. E os que se mantêm têm um grande suporte pessoal de consultores, não é? Realmente são uma ferramenta que ajuda no processo, mas sozinhos esses sites e essas ferramentas não conseguem ainda gerar um negócio imobiliário. Eu digo ainda porque não sei o que é que está para a frente. Eu lembro-me, por exemplo, do Tesla. O Tesla, antigamente, era impensável comprar um carro online. Impensável. Tinhas que ir a um stand, tinhas que ver o carro, eventualmente fazer um test drive, e agora é assim, agora compras carros online, compras casas online, a Amazon já vende casas pré-fabricadas online, chegas lá, compras, eles vão-te montar num sítio qualquer. Mas também é curioso que, por exemplo, a Tesla sentiu a necessidade de abrir lojas físicas. Começou por ser um negócio online, a venda do Tesla era, ias ao site, escolhias as características e encomendavas o carro, mediante uma série de circunstâncias, mas acabaram porque também da necessidade de criar lojas online. A Amazon já criou lojas online e agora as novas lojas que existem em Inglaterra, da Amazon e outros países, são curiosas. Do que era realmente um negócio sustentado só no online, passou a ter a necessidade de existir fisicamente. E nós aqui estamos um bocadinho ao contrário, ou seja, é um negócio muito físico e começou-se a suportar a pouco e pouco do online e das novas tecnologias. Mas nós temos aqui também uma grande questão. Nós, os portugueses, temos cronicamente um problema de adaptação, ou seja, nós reagimos de uma forma com um atraso muito grande a todas as evoluções tecnológicas. Se nós olharmos para os grandes mercados, para os mercados mais maduros, para os mercados imobiliários, nós vemos que a parte tecnológica suporta grandemente aqueles negócios. E neste caso, falando do bate-porta, não é muito comum ver o bate-porta nesses mercados, mas é muito comum ver uma grande potência e uma grande capacidade de marketing para gerar leads e para estar a gerar leads diariamente. E isto não acontece com os nossos agentes. Primeiro, porque também nem definem um cliente ideal, ou seja, quando comunicam, tentam comunicar para tudo. Aquela questão da pesca. Quando vais à pesca, se não levas o isco certo e o anzol certo, tentas apanhar o que vier à rede. Portanto, e é assim que nós ainda continuamos a trabalhar. Que a maioria das pessoas trabalha. Há exceções, mas a maioria continua a trabalhar assim. E continua a suportar todo o seu negócio em meios que já estão um bocadinho obsoletos. Um exemplo. Quanto é que eventualmente custam 1.000 flyers, 2.500 flyers, 2.000 flyers? À volta de 100 e qualquer coisa euros. Com 100 e não sei quantos euros, tu podias fazer publicidade paga e alcanças mais do que 2.500 pessoas. Mas é que, sem dúvida, ou seja, a rentabilidade que tu vais ter é muito maior.
podes eventualmente dizer, mas não são leads muito fortes, muito caracterizadas. Sim, mas quando entregas o flyer também não são. Quando metes na caixa do correio também não te gera uma lead qualificada. Não gera. Mas tens o maior benefício se fizeres marketing, o marketing digital, o marketing para a publicidade paga. As duas grandes fontes de publicidade paga é o Google Ads e é o Facebook. São o Google Ads por toda a envolvente e por estar associada também ao YouTube. Portanto, são os dois maiores motores de busca do mundo. E o Facebook também, pela utilização, é o segundo que gera mais contactos, eventualmente, no marketing. Não é? E se tu aplicares e se tu fizeres uma gestão do teu budget e investires em coisas que tragam mais retorno, tu vais ver que o teu negócio vai crescer. Mas para isso tens que até conseguir medi-lo. Podes pensar, bem, eu vou todos os dias à minha zona de posicionamento, ou vou 3 vezes por semana à minha zona de posicionamento e vou lá estar 2 horas, 3 horas a beber um café, a beber... Hoje em dia, até o negócio local é diferente. Antigamente era um negócio local, normalmente eram os próprios que exploravam o negócio. Hoje em dia o negócio local é muito empregador, principalmente nos centros urbanos. Ou seja, são pessoas que lá estão contratadas, não são donas do negócio. E por isso, isto para dizer o quê? Porque até aquela fidelização das pessoas da envolvente do bairro que há a loja está a acabar. Os mini-mercados estão a ser substituídos pelas grandes superfícies. Aqueles que começam a abrir agora, vês que portanto, são da origem paquistanesa, são pessoas que não conhecem a vizinhança. Portanto, existe este distanciamento e com isso tu tens de também adaptar o teu negócio para fazeres a geração de leads, uma geração de leads constante. Portanto, e aqui o passo fundamental para continuares a crescer tu tens que ter pelo menos 7 formas de geração de leads para o teu negócio. Pelo menos 7. Eu aconselho entre 7 e 9, mas tens de ter pelo menos 7 formas de geração de leads. No teu mercado, o bate-porta pode fazer sentido. Pode ser um estilo de pessoas que não utilizam muitas redes sociais, devido à idade, devido à cultura, o que seja. E pode fazer sentido no teu mercado. Mas, de uma forma geral, já é uma situação muito obsoleta. O tempo que tu perdes com o bate-porta e aquilo que podias gerar em leads e em contactos e em autoridade e ficares a ser conhecido pelas pessoas que são o teu cliente ideal, que já deves ter identificado o tipo de comportamento, os gostos, onde é que estão, o que é que veem, que tipo de comunicação é que gostam, para então seres mais efetivo na passagem da tua mensagem, tu consegues muito mais resultados aqui do que continuares a fazer o bate-porta. Isso é importante. Pode ser em algumas áreas e em alguns negócios, mas de uma forma geral o bate-porta está obsoleto. Pode fazer parte dos 7 métodos para gerares contactos, das 7 formas de gerares contactos, gerares leads para o teu negócio. Pode, mas, e se numa dada altura uma dá mais resultados que outra, até pode ser que a dada altura o bate-porta gere resultados. O que acontece, e tu sabes perfeitamente, o medo que as pessoas têm de abrir a porta. Cada vez as pessoas sentem-se mais inseguras, têm medo de abrir a porta a desconhecidos. E então, com a pandemia, esta coisa ainda parece que ampliou. Eu não vou abrir a porta a uma pessoa que não conheço de lado nenhum, sem saber o que é que vai fazer, e para me perguntar se eu quero vender a casa ou não quero vender a casa. Isto não me parece fazer muito sentido. É como eu digo, isto pode fazer sentido em algumas situações, em alguns tipos, nichos de negócio, mas de uma forma geral é uma situação mais obsoleta. Eu concordo, eu percebo porque algumas marcas continuam a defender isto. É uma forma... Isto porquê? Porque não há uma estratégia, não tem uma estratégia mesmo de dar formação aos seus consultores qual é o melhor método e o método mais atual e baseado até na experiência que já tem de outros países para fazer uma geração constante de leads. Porque o teu negócio tem que ser constantemente alimentado. E um dos pilares fundamentais é a geração de contactos novos para o teu negócio. E depois está todo o processo, não é? De acompanhamento, o follow-up, ligar, não ligar. Mas isso é outro nível. Mas o nível básico para o teu negócio é gerar leads, gerar novos contactos. E isso tu tens que ter uma estratégia muito bem orientada como é que tu vais fazer. Agora, se o bate-porta é esse que vai fazer crescer o teu negócio, eu acredito perfeitamente que não é por aí que tu vais ter um negócio de sucesso. Para teres um negócio de sucesso, tens de ter uma estratégia de geração de leads baseada em pelo menos 7 formas diferentes de gerar contactos.
Pode ser pelos flyers, pode ser o bate-porta, pode ser por ir a eventos, pode ser o círculo de influência pessoal, mas acredita que o marketing profissional tem que fazer parte desse grupo de elementos para te gerar contactos. E tu tens de ter um marketing profissional. Tu não podes querer ser profissional do imobiliário e seres amador na geração de leads para o teu negócio. Portanto, se caso contrário, tu tens um negócio de vão de escada e não tens um negócio, andas entretido. E isto parte também muito das agências e das marcas de disponibilizar para os seus agentes capacidade e conhecimento para eles entrarem nesta nova situação e atualizarem-se com os mercados mais competitivos. E não é preciso muito, é olhar um bocadinho para fora. Hoje em dia isto é global, é fácil encontrar no YouTube como é que fazem, como é que não fazem, ideias, hoje é tão fácil de encontrar. Portanto, eu não percebo como é que ainda se continua a trabalhar no mercado imobiliário de uma forma ainda um bocadinho amador. É como eu digo, não é toda a gente. Já existem bons exemplos, mas a grande maioria continua a ter um negócio sustentado com nos fundamentos ou numas fundações muito fracas. E é por esse motivo que 10% dos agentes faturam 90%. Porque a grande maioria anda entretida no negócio e não a fazer crescer o seu negócio e a ter uma perspectiva futura para o que poderá vir a ser. Esta é a minha opinião. É só a minha opinião. Mas eu acredito que mais do que nunca a preparação é fundamental e essencial para tu teres sucesso nesse negócio. Até à próxima. Subscreve o nosso canal, deixa um like, deixa os teus comentários. A tua opinião é importante para os nossos resultados. Até já!